Há um tempo atrás existia uma dimensão cheia de magia do bem, porém as trevas assumiram o poder e a grande batalha começou. Um exército de mortos-vivos invadiu a Terra e quando toda a esperança parecia perdida, uma equipe de bruxos surgiu e começou o maior cacete armado. E não, Ronaldinho não apareceu nesse momento. É, eu sei, mas não. Acabou a brincadeira! Ah, é? Acontece que o exército de mortos-vivos voltou sua atenção para o mundo humano e o bruxo mais corajoso de todos lançou um feitiço que selou o mal nas profundezas do submundo, sendo que os seres humanos nunca tiveram consciência desse sacrifício desse bruxo, mas calma que já já a gente vai chegar nessa parte aí. Provavelmente não. Já nos dias atuais, um bando de aborrecentes, eles trabalham em uma loja de música quando de repente surge um terremoto na cidade e o portão do submundo, do mal, simplesmente abre. A grande verdade é que tudo isso só está acontecendo porque o Ben tocou no troço. É só por isso. Não toque no troço. Então uma misteriosa feiticeira é alertada sobre o perigo e os 4 funcionários da loja, né, o Chip, Madison, Vida e Xander, são alertados sobre um velho pedindo ajuda. O senhorzinho conta que seu irmão está em perigo na floresta e ele pede ajuda, né? Porém o recém-chegado na cidade, o Nick, ele diz ao velho que ele precisa de um descanso e que logo vai ajudar o cara. É o fim do mundo! Xander esse, inclusive, né, que tem um jeito peculiar de lidar com seus clientes aí, né? Ó, rapaz. Como vou dar em cima das clientes se não vê nenhuma aqui? Então o Xander, ele tenta contar ao Nick, né, sobre as histórias estranhas sobre a floresta e que depois que você entra nela, você não sai mais. Então o Nick não está nada impressionado e determinado a ajudar de qualquer maneira, né? Ou seja, é desta belíssima forma estranha, pedindo ajuda de um senhorzinho desconhecido no meio de uma floresta do nada, mega perigosa, que os Rangers Força Mística se conheceram pela primeira vez. Ele tem razão. E cara, como vocês bem sabem, né, principalmente pra quem já assistiu, Força Mística, obviamente, é uma temporada muito focada no lado místico da coisa, que até então era algo que não havia sido muito explorado na franquia dos Power Rangers. A gente tem ator aqui que interpretou o Dog Kruger, lá de SPD, que retorna aqui pra Força Mística. A gente tem a atriz que apareceu em Dino Trovão e que tá aqui também. E cara, é uma temporada muito criativa, é uma temporada cheia de elementos, cheia de arcos interessantes, vilões, antagonistas marcantes, que ó, já adianto pra vocês, na minha opinião, Força Mística tem os vilões mais poderosos que eu já vi em uma temporada de Power Ranger. Eu nunca vi isso antes. Então simbora conferir a história completa desta, que na minha opinião também é uma das melhores temporadas dos Rangers. Vocês pediram, aclamaram e simbora falar agora de Força Mística. Power Rangers, Força Mística. Hello my friends geek na voz, e enquanto o nosso grupo eles se conheciam, né, pela primeira vez, lá nas profundezas do submundo, a Necrolai, ela relatou pro seu mestre, né, o Morticon, sobre o mundo dos humanos, que era realmente tudo aquilo que eles imaginavam. Então os 5 adolescentes entram em uma outra dimensão na floresta para ajudar o senhorzinho, quando de repente uma estranha feiticeira vestida com um manto preto usa sua magia para derrotar os bichos do mal que apareceram. E ela simplesmente enviou esses 5 aborrecentes para um outro lugar. Aí é que começa a brincadeira. Interessante! Pois lá no Hardcore, né, a feiticeira se revela como Udona e conta a história da grande batalha. Ela simplesmente chega para aqueles 5 aborrecentes e diz que eles serão os próximos Power Rangers. Vocês são os guerreiros. Vocês são os Power Rangers. Legal. Infelizmente sim. E detalhe pras varinhas que fazem coisas pecaminosas, tá? Eu tô de olho. Essas são as varinhas mágicas. Wingardium Leviosa. Porém, a aprendiz feiticeira da Udona, que é a Claire, né, a loirinha, ela alerta lá pra sua mestra e diz que o bicho tá pegando e que eles têm que agir. Bora, bora! Coitada da Claire, né? Ela é toda atrapalhada, toda estabanada, toda perdida, tadinha. Mas é uma boa personagem, obviamente, né? É engraçada, carismática, mas tadinha dela. Eu sou incompetente, atrapalhada, desajeitada. Exatamente como era sua mãe. Cara, eu sou um merda mesmo. Então eles se mandam dali e as criaturas mágicas identificam os 5 como Força Mística. Então surge um monte de bicho das trevas e a Udona usa sua varinha mágica para se tornar a Ranger Mística Branca. Então os 5 mais uma vez se encontram, né, cercados pelos bichos, e a Udona diz a eles para acreditarem na magia para derrotá-los. E todos eles acreditam, né? Madison, Vida, Xander, o Chip, menos o Nick, justamente aquele que viria a ser o Ranger Vermelho. Ele não acredita na magia. Eu vou embora. Não vai.
Meus amigos, o que esses aborrecentes eles apanharam nesse primeiro episódio de Força Mística aí pra esses NPCs. É brincadeira, me lembrou os encontros recentes entre Real Madrid e Barcelona. Só um lado bate hoje. Pelo menos ele ainda tem senso de humor. E cara, embora as equipes anteriores tenham sido mostradas transformadas antes da equipe principal, como o Esquadrão A do SPD, mas esse episódio de Força Mística marca a primeira vez na franquia que um aliado, ou sexto Ranger, se transforma antes da equipe original, né? E que nesse caso foi a Udona no modo Ranger branca. Legal, né? E eu não sei se vocês perceberam também, mas a trilha sonora, em alguns momentos da temporada de Força Mística, lembra muito a trilha disso aqui, ó, de Star Wars. Se liga aí, a comparação. Nick, você está aqui por um motivo. Nesse lugar. Que inclusive, já puxando o gancho aqui, tá? Eu, Tio Geek, eu convido a todos vocês, depois, quando terminar esse vídeo, vocês clicarem nos cards aí em cima, porque o Tio Geek fechou uma parceria com a Disney, exatamente a Disney, pra falar da nova série de Star Wars. Depois, agora não, quando terminar o vídeo, você vai, clica aqui e assiste, porque essa parceria ficou absurda. Olha só, eu tô arrepiado. Eu tô arrepiadinho, ó. Então a Udona envia a Claire pra guiá-la pra fora da floresta e o maldito do Korag, ele aparece pra terminar o trabalho que os bichões não conseguiram fazer e começa a destruir geral, né? E cara, uma curiosidade bem curiosa é que a atriz que interpreta a Claire, né, em Força Mística, que é a Antônia, ela já havia dublado a nova Ranger em SPD e interpretou a Kristen em Power Rangers Dino Trovão. Quem aí lembra dela? Eu entendi a referência. Então a Udona e seus novos Rangers são derrubados, né, com uma explosão de ataque do Korag e rola o maior dedo no rabo e gritaria, né? Então, usando o Cavaleiro Lobo Centauro, ele derrota o Ranger branco pegando seu cajado de neve, né? E com a Udona incapaz de se transformar, os 4 jovens imediatamente começam seu legado e se transformam em Power Rangers pela primeiríssima vez. Detalhe pra personagem Vida, pois é, o nome da personagem é Vida, eu poderia fazer 1000 piadas com isso, mas eu não vou. Ela não gostou da cor que ela recebeu, tá? Que é a cor rosa. Ela não gostou. Gostei. Bom, menos da cor. Definitivamente ela não gostou. Eu odeio rosa. Ou seja, quando o Tio Geek fizer aqui o vídeo ranqueando as melhores Rangers rosas de todos os tempos, que a gente costuma fazer com as outras cores, não esperem ver a Vida lá nas primeiras posições, tá? Já tô dando spoiler aqui pra vocês, que inclusive esse vídeo vai sair já já. Acho que não. Mas aí, já que eu puxei esse gancho pra você, qual é a maior Ranger rosa de todos os tempos? Comenta aí embaixo. Pra mim é a Jen de Força do Tempo, mas comenta aí. Então a Udona, ela tenta fazer Nick acreditar no seu destino, né, de ser o Ranger vermelho, mas ela não consegue fazê-lo mudar de ideia, né? E quando o Korag domina os outros 4 Rangers, Nick chega e finalmente acredita em si mesmo e na magia, né? Ele se transforma no Ranger vermelho e se junta aos outros pra derrotar o maldito do Korag, que tem um dos maiores plot twists da história da franquia. Até que não é tão ruim. É o que eu disse pra vocês, essa temporada ela pode ter poucos episódios em relação às outras, porque Força Mística tem 32. As demais tinham 40 episódios. Mas, cara, a quantidade de arcos, de personagens, coisas a serem desenvolvidas que tem nessa temporada aqui, elementos, magia, é muito interessante, é muita coisa. E outra coisa também que eu particularmente adoro é quando vocês deixam a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que a gente tá no início da nossa história de Força Mística, deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek. Eu tô postando conteúdos adicionais lá no meu Insta e só pra quem segue o Geek por lá tá acompanhando, pô, essa integração que a gente tá fazendo de YouTube com Insta tá maravilhosa. Faz isso aí que é nóis. E comenta aí embaixo também qual a próxima temporada dos Rangers que vocês gostariam que o Geek fizesse especial aqui no canal. É o que? É RPM? Vocês querem? RPM ou então no espaço, Galáxia Perdida? Comenta aí embaixo, vai. Eu quero saber a opinião de vocês aí. No final das contas, rola uma treta até que de boas, uma treta tranquila, frente àquilo que a gente vai vendo nos outros episódios, e o Korag, ele se manda dizendo que essa não vai ser a última vez que ele e os Power Rangers irão se encontrar. Vai ter mais dedo no rabo e gritaria. Ah, é, pode vir. Então os 5 Power Rangers estão finalmente unidos para proteger ambas as dimensões do mal, sendo que lá na loja de música, o Nick, ele consegue um emprego para ficar junto da galera, e uma nova garota surge na cidade, que é justamente a bendita da Lily. Quem lembra da Lily também? Essa daí é outra felizarda nessa série que vai ter um arco de redenção, de plot twist absurdo. Chega de segredos. E cara, a produtora Sally Campbell afirmou que essa é sua temporada favorita, né? Por causa de quão criativos eles foram, capazes de fazer os elementos mais fantásticos por uma temporada baseada em magia. Pois devido aos problemas orçamentais da temporada SPD, né, causados pela batalha final em CGI, a Disney disse à equipe para usar o máximo possível de imagens do Sentai e economizarem o máximo que conseguirem de grana, né? Como é que você sabe disso? Porque pra quem já assistiu o especial aqui do Tio Geek, né, que a gente já resumiu a história completa de Power Rangers SPD, é
só clicarem depois aí pra assistir. Mas, cara, a gente viu que a batalha final da temporada de SPD foi absurda, pô. Em termos de CGI, eles utilizaram quase que o orçamento inteiro da temporada só na batalha final. E a Disney não queria cometer o mesmo erro com Força Mística. Então, pra compensar a filmagem reciclada, eles decidiram tornar a temporada muito maior em escala. E eles acertaram em cheio, né? Porque essa é uma das melhores temporadas da franquia, cara. E vocês vão ver. Eu concordo! E com isso, né, Chip e Vida tentam desbloquear todos os seus poderes de Ranger, enquanto os outros Rangers foram capturados pela Necrolite, deixando Chip e Vida enfrentando um monstro gigante pra resgatá-los, né? Então os Rangers percebem, né, que receberam outro feitiço quando seus morfadores acenderam e os Rangers usaram o novo feitiço. Eles simplesmente se transformaram em titãs e conseguiram destruir o bicho lá no final. E esse é um detalhe importante, tá? Vamos nessa! Olha só isso! Cristiano de bicicleta, minha nossa! Porque essa é a primeira temporada dos Rangers em que eles se transformam nos Zords. E não que eles chamam ou então eles entram dentro dos Zords. Eles viram os Zords. E rolou um papo meio estranho nesse episódio aí, tá? Eu achei, olha... Como é que isso vai caber dentro da minha cabecinha? Não, e você pensa que parou? Tem mais papo estranho aí. E eu que achava que ele já tinha cabeça grande. Sendo que na floresta, né, o Nick, ele fez amizade com um bicho amigável chamado Phineas. E o Phineas, ele diz a ele que existe um perigo ainda maior. Simplesmente o mestre supremo do submundo. O tal do mestre que ele sempre fala nessa temporada é justamente o boss final que a gente vai ver no final da temporada. Quem comanda tudo no submundo. Inclusive o Phineas nessa temporada é como se fosse o Pig de SPD. É a mesma coisa praticamente, que inclusive o Pig, ele ainda vai aparecer na temporada Força Mística, tá? É o único crossover que rolou entre a temporada SPD e Força Mística, porque essa temporada Força Mística não tem um crossover com qualquer outra equipe de Power Rangers. Se eu não me engano, desde Mighty Morphin, eu acho que desde Espaço, agora eu não lembro, mas é raro isso acontecer. Geralmente nas temporadas dos Rangers sempre tem um crossover com outra equipe de Ranger. Força Mística não teve. Infelizmente sim. E com isso o Nick, ele provoca a Madison, né, por ela sempre se esconder atrás da câmera e ser tímida, e ela tenta provar que ele tá errado, pô. A Madison nesse episódio tava poucas ideias também, né? Não te perguntei nada. Corte rápido. Faca. É Tramontina. No entanto, né, durante um passeio no parque, Madison é a próxima vítima do último esquema de Necrolite para transformar o povo de Briarwood, né, que é o nome da cidade, em estátuas com a ajuda do Crowbuster. E eles conseguem fazer isso com a Madison, né, porém a magia de Udona e dos Rangers não são fortes o suficientes para fazer Madison voltar. Ou seja, destruir este bicho asqueroso é a última solução, eles vão ter que fazer isso. Partir pro cacete amado, esqueça. E ao perceber que estava errado, Nick recebe o código do feitiço Mystic Spear e se apressa para salvá-lo, né, e depois que Madison é libertada, os Rangers recebem outro feitiço e formam o Titã Megazord para destruir o maldito do bicho. E corta pro cara lá no final mandando um oi sumida pra Madison. Isso daí eu já vi com o Neymar já. Oi. E com isso, né, Korag usa o cajado de neve de Udona, né, para causar dúvidas em Nick na tentativa de virar os outros contra ele. Então a Lily piora a situação quando ela escondeu os $1000 do Rock Pório, né, porque o Nick não queria sair com ela. Se um dia você chamar alguém pra sair e essa pessoa ela disser não, simplesmente bole um esquema pra que os outros achem que ela é ladrão. Simples assim. Tá marcado? Tá não. Não tenho tempo. Foi mal. Não vai. Então os $1000, como eu disse, da loja sumiram e adivinha em que uns Rangers lá, os coleguinhas dele, botaram a culpa? No moreninho do Nick, o recém-chegado. Ladrão. Porém, depois que a verdade é revelada, o Korg, ele libera, né, o Centaurus Wolf Megazord nos Rangers e traz o Morticon brevemente pro mundo da superfície, pois o Morticon ele foi libertado e se juntou à batalha contra os Rangers, cara. Então o Korg rapidamente domina os Rangers e está pronto para acabar com o Nick. Porém, Morticon pergunta a Korg se ele quer ajudar e acabar com o líder da Força Mística, né? Mas Korg se contenta em deixar o Morticon ter a honra, pois o mestre ficará satisfeito com ele de qualquer maneira, né? Então o Morticon está prestes a desferir o golpe final quando o Nick consegue se libertar e usar seus poderes, que produz um contra-feitiço projetado para reverter o último feitiço lançado. Isso é demais. E como o último feitiço lançado foi o que libertou Morticon, isso faz com que Morticon retorne ao submundo. Só que o Nick, ele tava exausto da batalha porque ele teve que enfrentar o poderoso Korg sozinho, cara. Só que no final, o maldito do Korg, ele simplesmente pegou o poder dos Megazords dos Rangers,
pra ele. Aí esse bicho vai ficar muito poderoso agora. Não acredito. Então Korg, ele retorna pro submundo e ele decide que ele vai utilizar o poder dos Megazords apenas pra ele nesse momento. Só que o que ele não sabia é que a Necrolai tava ouvindo tudo ali no canto e ó, tá rolando um clima tenso entre os brothers aí, hein? Meus próprios aliados se voltam contra mim. Você era o meu duo! No final, os Rangers pediram desculpas ao Nick, né, pelo fato deles terem acusado o cara de ter roubado a grana. E no final, a paz reinou por enquanto, né, porque temos mais um dedo no rabo e gritaria. Afinal, sem o poder e habilidade para formar o Titã Megazord, o último ataque de Korg deixou os Rangers gravemente desfalcados, cara. E as tentativas de Korg de deixar o campo de batalha foram comprometidas quando Darkseid acidentalmente enviou o Zord Catastros de Nick e Korg para outra dimensão. Ih, rapaz. E neste mundo paralelo, o Nick, ele ajuda o cavalo ferido e retorna a Briarwood a tempo de deter o Rock Troll com o Centauros Fênix Megazord. Então os Rangers estão emocionados, mas a felicidade dura pouco, né? Pois Catastros, de repente, tira o Titã Místico Vermelho de suas costas e retorna para Korg. Sendo que o Korg chegou a enfrentar o Ranger Místico Vermelho e disse que há algo diferente nele. O que será que tem de diferente no Nick, hein? Será que temos mais um plot twist envolvendo um dos Rangers? Não, o sexto sentido vira fichinha perto de Power Rangers Força Mística, que a quantidade de plot que tem aqui é bizarro. E isso é pra nos deixar mais tranquilos? E com isso, Necrolai, auxiliada pelo Táxi Monstro, rouba o mapa que os levará ao mágico Coração de Fogo, né? Que é simplesmente um dragão nascido do último ovo de dragão existente. Então os Rangers descobrem isso e viajam pela Floresta Ciméria para encontrá-lo. Porém, mais tarde, os Rangers derrotam o Táxi Monstro com o poder dos Megazords recuperados, só que a vida rasga o mapa na treta que ela teve com a Necrolai. Solta! Solta! Me dá! Quebrou, velho! E aí fica a grande pergunta, né? Como é que os Rangers vão encontrar o Coração de Fogo com metade do mapa, sendo que eles acabaram de rasgar? Não existe resposta que este roteiro safado não saiba responder. Isso é muito legal. Porém, um dia depois de ir a uma boate com Lily, a vida retorna ao Hardcore quase 24 horas depois, apresentando múltiplas mudanças de personalidade. E não, ela não estava alcoolizada, ela simplesmente foi manipulada lá na boate e se transformou em um vampiro. Eu sei o que você... Fala. Jonas Brother. Isso aí. Afinal, o Sol enfraquece a vida quando os Rangers se transformam, né? E depois que os Rangers destroem Flytrap, os cidadãos de Briarwood voltam ao normal e os Rangers pensam que tudo acabou. Até que a emboscada do Chip prende a vida que ainda estava no modo vampira, velho. Você tá bem? Ou seja, cara, a destruição do Flytrap deveria ter significado uma reversão instantânea dos efeitos do feitiço. Mas não foi o que aconteceu, porque a vida continuou no modo vampiro. Então os Rangers descobrem que Necrolai é a verdadeira vampira que mordeu vida, e os Rangers tretam com ela e conseguem disparar o Cristal da Alvorada em Necrolai. Rapaz, rolou uma treta sinistra entre a vida no modo vampira contra os Rangers, contra os seus próprios amigos, e isso daí merece o nosso primeiríssimo fight. Porém, infelizmente, Necrolai, ela revive mais tarde no episódio e a gente descobre que ela é a mãe da Lily, aquela garota lá da loja de música, que é amigo da galera. Ih, rapaz. Mamãe. Venha, minha filha. Este elemento cara de pau. Porém, com uma espinha gigante no nariz, o Chandler, ele vai ao extremo, ele fica pé da vida e ele usa a poção de perfeição da planta da Claire para remover a espinha. E embora funcione de início, mas o Chandler lentamente percebe que ele está se transformando em uma árvore. Tem mulher que gosta de peito cabeludo. Infelizmente sim. E com isso, Vida e Claire fazem o possível para ajudar, enquanto os outros Rangers enfrentam o Skullington. Porém, o Chandler, ele recebe o novo código de feitiço, que são as famosas luvas de boxe, né? E obviamente ele mete a porrada e destrói o bicho. E com isso, o Toby, ele tenta descobrir o segredo, né, da caixa do Coração de Fogo que os Rangers deixaram com ele, e no final ele consegue. E no final, a Aldona diz que este não é um ovo de dragão comum, e sim o último ovo de dragão existente. Esse é o último ovo de dragão. Você destruiu o meu ovo! Porém, o pior aconteceu, né? Pois para libertar o Morticon do poço, o portão que o selava deve ser destrancado. E as forças do submundo precisam encontrar o atual possuidor dos poderes do Guardião do Portal. E adivinha quem é que tem o poder para poder abrir aquele portal? Justamente a aprendiz da Aldona, a nossa queridíssima e atrapalhada
Claire, é ela! Vai, subestima ela aí. Pois os Rangers perguntam ao Dona, né, sobre o Guardião do Portal, e o Dona conta a eles que a Guardiã era uma grande feiticeira chamada Niela, vulgo sua irmã. Acontece que a Niela fechou os portões da escuridão e mandou pro subsolo, mas isso custou a vida da coitada, né? E adivinha quem é a filha da Niela? Justamente a Claire, que é a atual Guardiã do Portal. É Claire. Então a Necrolai sai para enfrentar os Rangers, enquanto o Korag decide enfrentar o Dona visando capturar a Claire. Porém, infelizmente, a nossa queridíssima Claire, ela foi capturada pela Necrolai e os portões do submundo foram abertos. Lascou, os bichos tá saindo. Corre, negada! Então os portões foram abertos e Morticon foi libertado graças a uma rachadura feita pelo Titã Megazord, né? Então o Korag sequestra a Claire e quer libertar seu mestre do portão, mas ele não obteve sucesso, né? E depois que Nick salva a Claire de Korag, os Rangers se reúnem para acabar com essa palhaçada, pois com o poder de Udona canalizado através do Megazord, o Morticon, ele finalmente foi destruído. Checkmate! Porém, usando o que resta de sua força, a Claire, ela faz lá os seus feitiços, ela mexe os pauzinhos e consegue selar o portão do submundo, mas os poderes da Claire simplesmente desapareceram nesse momento. Ou seja, tudo na vida tem prós e contras. E enquanto isso, o Korag, ele encontra a espada de Morticon e planeja usá-la para substituir aquele que perdeu na batalha, né? Ou seja, apesar do bicho lá, o chefão Master, por enquanto, ter batido as botas, Morticon, mas ainda não acabou. A gente vai ter mais cacete armado, o Korag tá vivo e esse bicho é miserável. Eu não estou gostando disso. Afinal, a Claire se prepara para chocar o ovo do dragão, enquanto os Rangers investigam uma caverna na praia, né? E lá dentro, a Necrolai ataca e pega uma velha relíquia de múmia, mas os Rangers seguram uma lâmpada mística. Porém, de volta ao Hotcore, o espertinho do Genji, ele é libertado no momento em que o recém-revivido Impérios é enviado para a cidade. O Genji, para quem não lembra, é aquele bicho bola-gato lá que sai da lâmpada e concede um desejo. Imagina se você tivesse um gênio da lâmpada, se esfregasse e você tivesse direito a um pedido, um desejo. O que é que vocês pediriam nesse momento? Eu iria dizer pro Ben não tocar no troço, porque depois dali foi só desastre. Não toque no troço. Então ele afasta os Rangers e se prepara para esmagar o Titã Megazord, até que o Genji intervém para salvar o dia. E quando o Dona retorna, o ovo eclode e o dragão dentro dele pronuncia sua primeira palavra para Claire. O dragão, ele chega e fala: mamãe! Se eu conheço o Doug nesse momento, o nosso editor, ele vai colocar o meme do "sou seu pai". Eu sou seu pai! Porém, Impérios, que é o novo chefão Master, ele se disfarça de Kalindor, que era o amigo do falecido marido de Udona, e tenta persuadir Udona a acreditar que pode ajudar os Rangers. Mas obviamente o disfarce desse bicho uma hora caiu. Todas as máscaras caem. Surpresa! E enquanto isso, né, o Jester, ele mantém os Rangers nas cordas até que um corajoso sapo intervém e salva a vida de Madison. Só que para pagar sua dívida, a Madison beija o sapo, que volta à sua verdadeira forma. Temos aqui o Cavaleiro Daggeron, ele mesmo, o Solaris. Vixe, obviamente o Daggeron, ele utiliza suas habilidades especiais para poder derrotar o Jester, cara. Finalmente a gente tem o Solaris, o Daggeron. Eu adoro esse personagem. Eu acho que é o meu personagem favorito de Força Mística. Talvez seja ele. Poder do Sol! Cavaleiro Solaris! Já! Afinal, Daggeron, né, pra quem não lembra, era um grande aliado da Udona no passado, pois lá na floresta, Daggeron conta a Udona o que aconteceu na batalha há muito tempo e como que o Kalindor foi dominado pela magia negra. Tanto é que o Daggeron nem o reconheceu e ambos foram amaldiçoados e colocados na caverna. Então Udona pergunta a Daggeron sobre o Bowen, de quem ele diz ter perdido o contato durante a batalha. E este garotinho recém-nascido, o bebezinho Bowen, era simplesmente o filho da Udona, que se perdeu no meio da batalha no passado. Mas ele está vivo. Olha o plot! Pior do que está não pode ficar. Então Daggeron pergunta a Udona sobre o Liembo, que é o falecido marido da Udona, e Daggeron sente que falhou com todos, né? Pois é, cara, este outro personagem, né, o ex-marido da Udona, o falecido Liembo, tem um grande arco em volta dele, que eu acho sensacional também, é outro personagem que eu gosto em Força Mística, mas de olho no Phineas, tá? Aquele bicho lá da floresta esquisito, que ele sabe das coisas. Força Mística, eles vão descobrir o que eu fiz. Eles vão descobrir. Ai...
O que eu vou fazer? O morro tá muito tranquilo, bro. Tá muito tranquilo esse morro. E cara, uma curiosidade bem curiosa é que o John Tui, que interpreta o nosso queridíssimo Daggeron, o Cavaleiro Solaris, ele simplesmente foi o Dog Kruger de SPD. Ele foi o cachorrão. E segundo o ator, ele gostou bem mais de interpretar o Daggeron do que o Kruger, por motivos óbvios, né? Segundo ele, eu não conseguia expressar adequadamente minha atuação, pois estava coberto por aquela cabeça de cachorro e fantasia. O cara mandou na lata, assim, simplesmente cachorro raivoso. Muito engraçadinho. Porém, quando o Xander negligencia seu treinamento, Daggeron leva os Rangers em uma viagem para uma dimensão perigosa chamada Shalifar. E depois que ele sai para lutar contra o Behemoth, cabe a Xander salvar os outros de um gigante que, ironicamente, é vegetariano, né? O Xander, ele aperfeiçoa suas habilidades e eles conseguem triunfar. Porém, assim que os Rangers retornam a Brian Hood, o Xander, ele consegue os novos Mystics Muscles, né? E simplesmente derrota o bicho lá com o Solar Megazord. Pois é, o Xander, nesse momento, ele tomou o suco. Nunca tomem o suco. É isso aí! Mais forte que uma árvore! E o meu veredito, Deus me perdoe, Fake Nutty! Porém, o Chip, acidentalmente, ele abriu uma garrafa mágica que simplesmente começou a roubar sua alma. É por aí. E pra ajudá-lo, Daggeron o leva ao topo do Monte Isis para recuperar o cajado de Topaz, né? Onde ele entra em uma batalha insana contra o Korg pelo artefato. E enquanto isso, os outros Rangers tentam impedir que o Gnato e o Spidex roubem mais almas dos cidadãos de Brian Hood. Porém, depois que a magia do cajado cura o Chip, ele retorna para ajudar os Rangers, né? E no final, lá na floresta, né, eles estavam andando, trocando uma ideia, o Daggeron, ele chega pro Chip e diz que ele vai ajudá-lo. Ele vai treiná-lo para ser um grande guerreiro, assim como Liembo, o ex-marido da Aldona, treinou o Solaris para ele ser o que ele é hoje. Calma, que já já a gente chega no arco do Liembo. Eu aprendi com o maior de todos os cavaleiros, o marido de Udona. Eu tô passada, chocada. E com isso, né, o Genji, ele fica com ciúmes do Fireheart e leva o bebê dragão pra morar na floresta, né? E enquanto isso, o Impérios, ele desafia o Korg a lutar sem magia e dá a magia de Korg pra Necrolai na forma de um morfador roxo. Então agora, com a nova criatura Screamer, ela lidera um ataque e mobiliza todos os Rangers, exceto Madison. Então ela e Genji aparecem e destroem Screamer com uma combinação do Super Cat Attack. Segura aí, meu amigo, vai o bola gato que eu quero ver, esse bicho é muito poderoso, velho. E detalhe que foi justamente nesse episódio que o nosso queridíssimo Pig de SPD, ele apareceu, que como eu disse lá no início, marca o único crossover possível dessa temporada com algum outro membro de outra equipe dos Rangers, porque não tem crossover nessa temporada com SPD ou com nenhuma outra equipe, infelizmente. Pode largar meu aperitivo, gatuno! Isso aí é meu! Eu entendi a referência. Porém, de volta à floresta, né, o bebê dragão cresceu em proporções monstruosas e quando Dona confronta a Phineas sobre ele salvar um segundo bebê, ela simplesmente descobre que o seu filho, o Bowen, o bebezinho, ele está vivo. Deixei ele lá em segurança. Bowen está vivo. E com isso, o Dona e Daggeron ficam preocupados quando os Rangers começam a ficar preguiçosos e usar a magia até mesmo para tarefas simples, né? Como, por exemplo, criar uma pizza. E a partir deste momento eu comecei a fazer breves reflexões sobre a vida, porque os Rangers, eles conseguiram criar uma comida, uma pizza, do nada, através da magia. Então eles poderiam utilizar a magia em conjunto para poder curar a fome no mundo. Se eles podem criar comida do nada, eles poderiam acabar com a fome no mundo? Reflexão pra vocês. Tem razão, eu nunca tinha pensado assim. Porém, enquanto isso, né, Impérios convoca as bestas bárbaras pra lutar contra os Rangers e derrotar Korg, sabendo que o Cavaleiro Lobo não vai permitir que ele faça um movimento contra o mestre, né? E quando a luta se torna muito cansativa, os Rangers querem recorrer ao uso do Genji, né? Querem um caminho fácil. Porém, o Daggeron recusa, mas a persistência dos Rangers convence Daggeron a usar o Genji Shining Attack para poder derrotar os bichos, né? Mas por causa disso, o Genji, ele é capturado e levado pro submundo, enquanto o Korg, ele ficou gravemente ferido pelo fato dele ter enfrentado lá as bestas bárbaras sem o uso da sua magia. Peguei! Tô lascado. Então, maldito do Impérios, com o Genji à sua disposição, o gênio da lâmpada, ele simplesmente deseja que os Rangers nunca tenham existido. E aí começa o dedo no rabo e gritaria. Desejo que os Power Rangers Força Mística nunca tenham existido! Então os Rangers deixam o Reino Mágico quando de repente o desejo de Impérios começa a fazer efeito. Então o Daggeron é apagado da existência e uma força sombria toma conta de Hotcore e a escuridão começa a encobrir o mundo. Porém os Rangers descobrem que a cidade foi invadida pelas forças de Impérios lideradas pela Necrolai. Então a música foi banida do mundo, o Hotcore foi destruído e os Rangers perderam sua magia. Não pode ser! E quando o Korg os encontra na floresta, ele conta o que aconteceu. Ou seja, a única maneira de reverter o desejo de Genji é ver o
Tribunal da Magia que eles podem alcançar montando o Fireheart, que foi criado por Korg nesse universo alternativo. Tribunal da Magia, Ministério da Magia. Lembrou o que é vocês? Lembrou isso aqui, ó. Então nessa outra dimensão, os Rangers eles viajam pelo deserto até encontrar a porta que dá acesso ao Tribunal da Magia. Pois é, no meio do deserto. E com isso o tribunal pergunta por que os Rangers vieram. E após uma breve conversa, o tribunal recusa o pedido dos Rangers para reverter o desejo, né? Enviando-os de volta para Briarwood e deixando todo mundo com cara de chibiu. Disseram que vocês podiam reverter o desejo do gênio. Podemos. Mas não vamos. Então, afirmando que agora não tem esperanças, os Rangers são rapidamente capturados, né, pelas forças de Necrolai, enquanto o tribunal vê a rendição dos Rangers como prova de que eles tomaram a decisão certa. E quando o Necrolai ataca o Toby, né, que é o chefe doidão deles lá da loja de música, Nick e os demais correm para ajudar, independente de serem destruídos, né. Porém, é claro que eles são facilmente derrotados sem seus poderes. Mas quando o Necrolai intervém para acabar com os Rangers, o tribunal reverte o desejo depois de testemunhar a bravura dos Rangers. E tudo isso para descrença do Império, tá? Que ele achou que estava de boa, estava comandando, finalmente colocando seu plano em prática de tomar o mundo pelas sombras, pela escuridão, e aí os Rangers recebem os poderes de volta. Acabou a brincadeira. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tô sentindo a magia. Não é feitiçaria, é tecnologia. Então os Rangers, com seus poderes de volta, metem a porrada em um por um e acabou a brincadeira, cara. E lá no submundo, o Genji, ele engana a Lily, né, pra deixá-lo ir, e ele rapidamente se teletransporta pra Hotcore. E quando o tribunal acredita que os Rangers aprenderam a lição, eles lhe concedem um novo poder, o modo lenda. E isso transforma os nossos Rangers no modo guerreiros lendários. Aí esqueça tudo! Convocamos o poder da luz da magia! Guerreiros da lenda da força mística! Os Power Rangers derrotam geral e então usam o Manticore Megazord para derrotar Usos, que é o bicho mecânico lá movido pelo espírito de Faitu. Porém, o Korg, ele tira sua magia de Necrolai para desafiar o novo poder lendário dos Rangers. E quando o Korg cresce, os Rangers usam o Manticore Megazord e começam a vencer. Mas Impérios invocam um vírus que infecta o Megazord e os Rangers dentro dele, né? Só que o Korg, né, é irritado com a presença do Impérios porque ele atrapalhou seus planos individuais, ele nega a presença do vírus. Ó, o Korg tá começando a se virar contra o seu amigo lá, contra os vilões do submundo. Você é maluco? E como resultado, o Impérios faz Korg ser julgado por seus inúmeros fracassos e traição, porém o Korg, ele argumenta que embora lute com honra em nome do mestre, Impérios não é e não deve ser confiável. E no final, o mestre, o grande boss, aquele cara que só aparece o olhão gigante, ele concorda com Korg e mantém o poder dele. Minha magia voltou novamente. Porém, adivinha o que aconteceu com Korg nesse momento? O que está vendo comigo? O Korg simplesmente teve uma visão de um bebê, exatamente o mesmo bebê daquela batalha há anos atrás que o Phineas ele salvou, o filho da Udona. O Korg tem ligação com a Udona e a gente vai chegar nesse arco já já. Porém, quando a Udona e Daggeron contam aos Rangers como Liembo foi selado no submundo, Impérios planeja usar o poder da lenda dos Rangers para reviver o mestre. Está na hora de saberem toda a história. Ou seja, o Impérios ele tem um acordo com o Korg com os Rangers. E enquanto luta contra Daggeron na dimensão das almas errantes, Impérios engana Daggeron usando a energia solar Streak Megazord e os espíritos dos monstros mortos por Liembo para poder criar a Quimera. E depois que Impérios se livra de Daggeron, Quimera e Korg capturam os Rangers, porém o Dona usa um feitiço para viajar para o submundo, mas o mestre rapidamente a derrota. E a Udona tava poucas ideias também nesse episódio, não fala muito com ela não, que ela tá estressada. Ou você me ajuda, ou não atrapalha. Só que aí as visões de Korg se intensificam em um ataque de flashbacks e quando ele finalmente percebe a verdade, ele ataca o mestre, ele salva o Dona e assume sua verdadeira identidade. Liembo! O Korg é o Liembo, o ex-marido da Udona, que desapareceu, que ficou preso lá. É ele! Quem é? Liembo.
Liembo! E agora, com a ajuda de Liembo, os Rangers e o Dona escapam do submundo e Liembo teletransporta o Dona pra longe, né? Porém, quando o unicórnio Brickstar aparece, Nick destrói Quimera com o Fênix Unizord, mas quando Liembo volta a ser Korg, Nick tem dificuldade em segurá-lo, né? E durante a luta, o Daggeron chega pra resolver as coisas com Impérios em um Bound Barrel. Então a Claire dá o cobertor de beber pra o Dona, só que esse cobertor era do Nick. A Dona simplesmente corre pro campo de batalha pra poder dar a notícia a todo mundo. Aquele bebê lá atrás, que eu tô falando já há muito tempo, que tinha um cobertor vermelho igual ao do Nick, ele é o Nick. O bebê é o Nick. O Nick é filho da Dona. O Nick é filho de Liembo. É muita revelação ao mesmo tempo. Esse é Bowen. Seu filho. Nosso filho. Hã? Eu sou seu pai! Então Daggeron derrota Impérios, que vira pó ao prever uma observação enigmática, né? E assim que Liembo volta à sua verdadeira forma, o mestre usa o poder de lenda e começa a subir do submundo. Então Liembo congela os Rangers no lugar e luta contra o próprio mestre, né? Porém ele interrompe seu nascimento e devolve o poder da lenda dos Rangers, né? Mas infelizmente isso teve um preço, porque aparentemente o Liembo, ele bateu as botas no meio dessa brincadeira, ou pelo menos é o que parece. Será que ele morreu, não morreu, ou será que não? Mas Liembo se foi. Ou será que não? Só que a Dona, né, agora se adaptando a essa vida de mãe, porque ela acabou de descobrir que o seu bebê lá que se perdeu é o Nick, tava com ela esse tempo todo, ela tá se adaptando a essa nova vida e ela acredita que o Liembo ainda está vivo. Entendeu? E agora começa um dos meus arcos favoritos, pelo menos de Força Mística, que é o fato do Nick, ele ser a luz. Esse arco é maravilhoso, pois a Dona deixa Hotcore, né, em busca de Liembo, e pouco tempo depois os 10 terrores chegam e iniciam sua campanha para punir a Terra para recusar a magia negra, bem como encontrar a luz. Ou seja, a luz é a criança nascida de sangue mágico que tem o potencial natural para ser o feiticeiro mais forte de todos, que nesse caso é o Nick, sendo que os 10 terrores obviamente são as 10 criaturas, os 10 monstros mais poderosos a serviço do grande mestre, que já o mestre vai aparecer. Se piorar, piorou. E depois de confrontar Phineas sobre isso, Nick descobre que ele é a luz, então o Magma é o primeiro terror a desafiar os Rangers, implicando suas próprias regras num jogo especial. Ou seja, se os Rangers ainda estiverem de pé quando a torre de rádio terminar de queimar, eles vencerão. E quando os Rangers se transformam no Manticore Megazord, Magma rapidamente impede a galera, então os terrores que observam percebem que a torre foi totalmente incendiada. Ou seja, o Magma, ele perdeu o seu próprio jogo e foi destruído como punição. Então Gekor, que é um dos 10 terrores, ele chega para Neclorai e diz que as regras das trevas devem ser mantidas para que o mestre retorne. É uma sensação tão estranha. Sendo que a galera da loja de disco, né, da loja de música, os nossos Rangers, descobriram que a Lily era filha da Necrolai. E aí ficou um climinha tenso entre os brothers, hein? Guardem o meu segredo, que eu guardo de vocês. E com isso, o segundo dos 10 terrores é escolhido para destruir a luz. E quando o Oculus imobiliza os 4 Rangers, Nick invoca Fireheart e desbloqueia o poder do Mystic Bear Razor para poder destruir o bicho e recuperar seus amigos, né? Temos aqui o modo de batalha do Nick, que é o modo mais forte, obviamente, de qualquer Ranger vermelho, né? A gente já viu isso nas outras temporadas e aqui não é diferente. E enquanto isso, né, o Megahorn, que é um dos 10 terrores, quebra as regras sagradas e parte sozinho pra lutar contra Daggeron. E ele quase destruiu os Solaris nessa brincadeira, né? Porém, Nick e Vida discutem, né, sobre Nick usar o equipamento de DJ da Vida, porém eles foram imobilizados pelo Hecatoid e não podem se transformar. E por mais teimosos que sejam, eles precisam trabalhar juntos pra salvar os outros da Serpentina, que é uma dos 10 terrores. E no final é óbvio que eles conseguem derrotar a Serpentina, né? Eles estão destruindo, caindo o castelo de carta dos 10 terrores. É um de vez até não sobrar mais nenhum. É o que os Rangers estão fazendo neste momento. Sim, eu sei. E se vocês perceberem, a Serpentina é parecida com a Medusa da mitologia grega, né? Ela até lembra lá a Medusa do filme Fúria de Titãs. Porém, a Lily, ela voltou ao poço e ela está se sentindo desanimada, porque ela nunca fará amizade com os Rangers e sua mãe está ocupada demais com os terrores para notá-la. Pode ir parando, tá? Seu lugar não é aqui. A gente não confiava em você antes e muito menos agora. Solidão. Então o livro da profecia vem flutuando em sua direção, Lily pega o livro e espera que ele diga algo interessante sobre ela. Só que a Lily fica horrorizada com o livro ao descobrir que ela um dia vai se tornar a rainha dos vampiros. E ela não quer isso mais. Então, tentando impedir a ascensão do mestre, Liembo tem que lidar com a tentativa de Sculpin de frustrar seu plano. Mas adivinha quem apareceu neste momento para poder ajudar a galera? Não foi outra equipe de Power Rangers, porque não tem crossover nessa temporada. Eu acho que não.
O Príncipe da Neve, pra quem não sabe, foi o mentor dos Mystic Wizards originais, né, liderados pelo pai do Nick, o Liembo. Então o Príncipe da Neve ordena que, em vez de ser professor, Daggeron deveria aprender com o Nick sobre como seguir seus instintos, né, o que é útil ao lutar contra a Megahorn, e no final eles derrotam o 4º membro dos 10 terrores. E detalhe que o Korg, ele apareceu pra lutar, hein? O Korg, ele tá do lado da galera. Korg, Liembo, tá um clima meio estranho aí. Korag! Perfeito! Eu sabia que ele viria. Ele ainda está vivo! Só que tem um porém, cara. Apesar do Liembo obviamente estar vivo, só que pro mestre retornar, o Liembo, ou Korg, ele precisa ser destruído. Vixi. Ah, não. Então o Recatoid é o próximo terror escolhido para enfrentar os Rangers, e eles estão mais do que ansiosos para enfrentá-lo, né? Pois ele também tem o Dona como refém. E enquanto uma nuvem venenosa espera para chover sobre a cidade, os Rangers simplesmente enfrentam cópias malignas de si mesmos criados pelo Recatoid. Este daqui é o famoso momento, as várias faces de mim. Ah, não! Sou eu! Ah. E eu? Quê? Fred por Fred. As várias faces de mim. E obviamente dá-lhe aqui mais um fight. E enquanto isso, né, a busca de Lily para ver qual o sentido da vida e qual o seu objetivo agora nesta terra, porque ela não quer mais ser uma filha maligna da Necrolai, ela simplesmente se encontra com o Phineas na floresta, né, e eles percebem que eles têm muita coisa em comum. Pintou um climazinho de romance? Então a Lily diz a Phineas que planeja resgatar a feiticeira branca, a Udona, porque ela não suporta que pessoas indefesas sejam capturadas. Ou seja, olha o arco da Lily dando uma reviravolta, olha a redenção. E aí o Phineas obviamente diz que também conhece a Udona, né, a feiticeira branca, e que também quer ajudá-la a resgatá-la. Ou seja, olha o casalzinho se formando. Pode confiar em mim ou não, mas se quiser salvar o Dona, sou a única que pode levá-la até ela. Que satisfação, Aspira. Então os Rangers formam seu Manticore Megazord e lutaram contra o Recatoid. Os Rangers derrotam o Recatoid e rapidamente pegam o Dona, né, que ainda está inconsciente. Porém, de repente, Recatoid se levanta e tira o Dona dos Rangers e dispara uma gosma estranha no Zord. E cara, aqui a gente tem um ponto bem interessante, né, porque reunir o Dona com seu cajado de neve restaura sua habilidade de realizar magia, sendo que a sua forma de Ranger também parece possuir quase o mesmo poder do guerreiro lendário. Ou seja, isso significa que a Dona, ela tinha poderes o suficientes para proteger o mundo das trevas antes mesmo dos Rangers chegarem. Então por que ela precisava recrutar aqueles 5? Sendo que ela já tinha poder pra isso. Você começa a pensar nas coisas do roteiro aqui. Situação constrangedora. Porém, os Rangers perdem seus poderes ao tentar salvar o Dona, e Lily, Phineas e Claire acabam salvando-a junto com seus poderes de Ranger branco, né? Então o Recatoid diz que é tarde demais e começa a libertar os sapos venenosos, né? Mas os sapos do nada ficaram congelados. Ou seja, a Ranger branco chegou! Eles destroem o Recatoid juntos, porém o pior aconteceu, pois o Liembo é atacado por trás por Sculpin, que removeu o mestre. Então Sculpin passa a bola de fogo para Gekko, e Sculpin diz a Liembo que ele não é mais necessário e lança um feitiço. O chão começa a se abrir, o Liembo, ele quase vai de arrasto para cima, só que o pior aconteceu, cara, o mestre se libertou. Aí começa o arco final, lascou tudo. Vamos lá! Porém, os Rangers finalmente aceitam, né, a Lily na equipe, porque ela ajudou a salvar a Udona, e o Toby, né, que é o chefe lá dos garotos na loja de música, ele realmente descobre que eles realmente são os Power Rangers. E esse momento é sempre especial, né, quando alguém inocente assim descobre ao longo de toda a temporada que ele suspeitava, é ou não é, aí ele vê os Rangers se transformando. Pô, é bem legal, né? É verdade. Eles são mesmo os Power Rangers. Então o Motombo, ele é o novo escolhido entre os 10 terrores para poder entregar a luz ao mestre, mas não quer machucar ninguém. Então Vida se junta a ele para tentar selar o mestre, e mais tarde Liembo vem em auxílio dos Rangers quando eles não conseguem derrotar o Gekko. Só que esse bicho aí, o Matombu, enfim, ele é mó de boas. Ele é um dos 10 terrores mais tranquilo de todos, porque ele não quer ser maligno de fato, sabe? Ele ajuda lá a criança a não ser atropelada, ele brinca de bola com a vida, o cara é mó de boa. Nice. Porém, o furioso Gekko retorna ao poço dizendo a Black Lance e Sculpin que Motombo os traiu. Então Black Lance e Sculpin já sabem, pois assistiram ao desenrolar dos acontecimentos, né? Então na dimensão Down, Liembo, que foi resgatado pela Udona, luta contra o Gekko e juntos eles destroem o miserável do Gekko. Coração de fogo incandescente.
Lobo Guerreiro, defensor da verdade. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Agora vocês devem estar me perguntando, né, Shingeki, o que aconteceu com o Matombo, né, lá um dos 10 terrores que era do bem, que ajudou a criança a não ser atropelada, que brincou de bola com a vida, o que aconteceu com ele? Então, ele foi pra outro lugar, outra dimensão, tava vivendo paz, tranquilidade, até que o Sculpin, simplesmente um dos 10 terrores, chegou e meteu a peixeira no Matombo e 1 minuto de silêncio em homenagem a ele. Desculpa, não temos 1 minuto. Porém, um gigante Matombo aparece no horizonte e Vida e Xander ficam horrorizados, né? Assim como o resto de seus amigos. Quando o corpo de Matombo começa a eclodir, derreter e se tornar o Mestre. Pois é, cara, o Mestre ele enviou ao Dagger uma visão de si mesmo sendo destruído por ele. Então o Mestre diz que eles cairão um por um e vai rolar o maior dedo no rabo e gritaria. O Mestre voltou. Vocês vão morrer, assim como Cavaleiros Solares. Afinal, os 3 terrores restantes, né, a Itasis, Sculpin e Black Lance, se curvam diante do Mestre e o Mestre escolhe Itasis para destruir o mundo. Então Itasis está se preparando, né, para partir quando Necrolai a impede. Necrolai diz a Itasis que sabe que o mundo precisa ser destruído, mas pede para que poupe a sua filha, a Lily. Então, recusando-se, ela tenta convencer os terrores restantes de uma coisinha chamada coragem, mas não adianta porque ela é morta de qualquer maneira. Ou seja, o Mestre ele cansou, ele não quer mais saber dos 10 terrores, ele quer fazer a coisa ele mesmo. Se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. E o Mestre ele vai até o mundo da superfície para acabar com todo mundo, a começar pela luz. Pelo Nick. Hora de eu mesmo acabar com a força mística, a começar pela luz. Infelizmente sim. E depois de assumir o controle da mente e do corpo de Nick, ele destrói a Vila Mística e o Nick veste a armadura de Korg, levando Liembo com ele pra Hotcore para um confronto e simplesmente destrói o coitado. Porém o Nick se liberta do domínio maligno do Mestre, expulsando pro mundo real. Então o Príncipe da Neve aparece em Hotcore, trazendo a notícia de que o Reino Místico foi destruído, assim como a Mãe Mística. E adivinha quem é a Mãe Mística nessa temporada? Exatamente, a nossa bruxinha favorita, Rita Repulsa. Você está me deixando com dor de cabeça! Como ousa entrar no meu palácio? Se manda daqui! O cara simplesmente quebrou o feitiço mais forte da Rita Repulsa. Esse mestre é no mínimo top 3 vilões mais poderosos da história dos Power Rangers, cara. Inclusive o Tio Geek já fez um vídeo sobre isso, tá? Ranqueando do pior ao melhor vilão mais poderoso da franquia dos Rangers. É só clicar nos cards aí depois pra assistir. Não pode ser! Ele quebrou o mais forte feitiço dela! E enquanto Daggeron e Liembo lutam no Reino Místico contra o Mestre, o Donna enfrenta Sculpin e os Rangers continuam sua luta contra o Black Lance. Porém, os Rangers e o Donna são aparentemente derrotados e Liembo e Daggeron combinam seus poderes em uma tentativa final de destruir o Mestre. Só que a sua magia é muito fraca, cara, não dá. Só que depois que o Mestre devora sua magia, o Liembo e o Daggeron arraste pra cima. Solidão. Porém, no mundo superior, Genji protege os Rangers, né, de um dos ataques de Sculpin e é destruído. E enquanto isso, o Donna é levado ao submundo por Sculpin e o Nick, não querendo desistir, luta contra o Black Lance, destruindo com os outros Rangers. Excelente. Não. Então o Mestre ele chega e após uma luta contra o Mestre no modo lenda, os poderes de lenda dos Rangers são simplesmente retirados. Porém, o Nick ele usa todo o seu poder restante e força o Mestre a devolver o tempo que ele devorou. E embora o Mestre ameace destruí-los, eles são salvos pelo Príncipe da Neve e pela Claire. Ou seja, a Mãe Mística, vulgo Rita Repulsa, sobreviveu se transformando em energia antes de ser morta. E enquanto o Mestre recua, o Donna aparece com Itasis e Necrolai. Então a Itasis conta como Necrolai a salvou e destruiu o Sculpin com o poder da coragem, cara. Impressionante. Então o Liembo e o Daggeron, eles são revividos pela Necrolai, né, porque ela tem esse poder e ela consegue ajudar os Rangers no final, ou seja, olha o arco de redenção. E o Genji, ele também volta para sua forma natural, sendo que a Necrolai se transformou em humana graças à boa energia que absorveu. Então começa o maior verdadeiro dedo no rabo, gritaria o cacete armado, né, pois os humanos, liderados pelo Toby, e as criaturas místicas, liderados por Phineas, se unem para devolver a magia dos Rangers. E é neste momento que a gente tem aquele grande encontro em que se reúnem todos os Rangers da temporada e sobe aqueles fogos de artifícios e um monte de cor colorida e somos os Power Rangers. Juntos somos só, unidos para sempre, Power Rangers, Ultra Mística! Obviamente os Rangers, todos juntos, Liembo, Daggeron, todos os outros, todo mundo se junta e eles conseguem destruir o Mestre. Adeus. Eu devorei tudo que eu podia!
Então a história termina, né, com todos trabalhando juntos, os mundos unidos e uma festa na loja do Toby com o Matombo revivido. No final das contas, o Nick vai-se embora, né, e dá a entender que ele e Madison gostavam do outro, né. Porém, simplesmente, o Donna, Nick e Liamble, a família do problema, sobem nas motocas e dirigem em direção ao pôr do sol, né, com Fireheart correndo atrás, enquanto a Claire é agora uma feiticeira e residente de Hotcore. Mas e aí, meus amigos, o que vocês acham dessa temporada Força Mística? É uma das favoritas de vocês também? Quais as próximas temporadas que vocês gostariam de ver aqui no Mundo Geek? Comenta embaixo que o Geek vai ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!